Eu gostei porque esse é um momento, né? Tem registrado o momento em que é noticiado ao nosso japonês da galera aqui em Kataguiri, o Messias foi rejeitado, tá? Vamos ver aí. Excelente, Kim. Diga. O Senado rejeitou Messias, Kim. Obrigado, tela cheia. Senado Federal. O plenário rejeitou? Rejeitou, agora só tem deputado, tela cheia, mano. É hora do deputado Kim Kataguiri. Eu vou te dar obrigado pela contribuição, então. Eu já estava indignado da Comissão de Constituição e Justiça ter aprovado, mas então o plenário do Senado Federal impõe a primeira derrota da história da nova república na indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aquele que era um mero carregador de pastas da Dilma e aquele que era o áudio, o Messias, que ia levar o termo de posse para que Lula assumisse a Casa Civil, ganhasse foro privilegiado e escapasse da Lava Jato. Esse Messias agora é o primeiro nome a ter a sua incompetência jurídica, a ter a sua suspeição reconhecida pelo Senado. Amém, graças a Deus, finalmente o Senado parece ter acordado, porque depois de ter aprovado a nomeação do advogado pessoal do presidente da República, Zanin, depois de ter aprovado a indicação do senador Flávio Dino para o Supremo, eu não esperava, eu não tinha nenhuma esperança de que isso ainda acontecesse. Eu estava contando com o pessimismo usual que já se espera desse país, mas agora eu fico muito feliz de estar na tribuna nesse momento histórico em que o presidente Lula sai humilhado e entra para a história como o primeiro presidente da República desde 1988, na história da nova república, a ter uma indicação rejeitada pelo Senado Federal de indicação do Supremo. E o melhor de tudo isso, muito dificilmente dá tempo do Lula fazer outra indicação e articular sua aprovação no Senado. Essa é a oportunidade que a gente tem nesse ano de impedir que o Lula faça essa indicação. No ano que vem a gente tem a oportunidade de ter outro presidente da República que não vai aparelhar o Supremo Tribunal Federal, que não vai apoiar um Supremo Tribunal Federal que persegue, que não vai apoiar um Supremo Tribunal Federal que protege corrupção, que protege a bandidagem. A verdade, e eu espero que esse sopro de coragem que o Senado tem agora seja só o início, é que tanto o ministro Alexandre de Moraes como o ministro Dias Toffoli tinham que estar presos, tinham que estar na cadeia, não apenas perderem os seus cargos de ministro do Supremo, não apenas sofrer impeachment, mas ir para trás das grades. Ninguém aqui é menino, ninguém aqui tem nenhuma dúvida de que uma mulher de um ministro do Supremo ter um contrato de 129 milhões é por republicanismo. De que uma mulher de um ministro do Supremo que nunca teve nenhuma produção acadêmica relevante, que sempre foi uma advogada de nenhum tipo de especialização, de nenhum tipo de notoriedade, ganhou um contrato de um banco corrupto de bandidos, coincidentemente em sendo esposa do ministro. E vamos lembrar, no início, o próprio ministro Dias Toffoli negava que era sócio do Tayaya. Depois ficou tão feia a situação que teve que admitir e que teve que abrir mão da relatoria. Então espero, Senado, aproveite, há poucos passos aqui do Senado da República. Senadores, aproveitem o pouco de coragem que vossas excelências criaram agora para barrar a nomeação do Messias. E primeiro, não deixem que Lula nomeie outro nome até o final do seu mandato. Deixem esta cadeira vaga para o próximo presidente da República. Segundo, votem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli. Terceiro, encaminhem para a Procuradoria-Geral da República o pedido de prisão desses dois ministros. Tomara que isso seja uma mudança de postura do Senado e não só um acordo escuso de bastidor para nomear um nome tão ruim ou até pior do que Jorge Messias. Obrigado, presidente. Kim Kataguiri botando o pau na mesa. Eu gosto desse cara, viu? Esse cara me parece um cara bom. Baita discurso do nosso Kim Kataguiri, muito legal ver o momento que ele percebe que o que dizem pra ele, né, que o Messias foi rejeitado. E que dia foi ontem, né? Que dia. Olha, eu tinha feito um comentário no Jornal da Manhã da Jovem Pan, onde eu dizia que havia sim uma forte esperança de que o Messias fosse rejeitado, né? Eu cheguei a comentar que o Brasil nunca teve tão próximo, o Senado nunca teve tão próximo de rejeitar uma nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí, ao longo do dia, eu fui assistindo a sabatina. E aí eu comecei a olhar aquilo e falar, ixi, vai ser uma marmelada de novo. Falei mó besteira, negócio vai passar e vai passar tranquilo. Todo mundo achou isso. Pois é, porque assim, a oposição não confrontou, né, eu não vi, pelo menos, eu assisti uma boa parte, eu não vi nenhum momento em que questionam o Messias sobre aquele episódio patético, aquele episódio vergonhoso
onde ele tava com uma maleta, né, ele tava sendo um office boy de luxo do Lula. Ele tava com uma maleta ali, com uma nomeação do Lula para ministro da Casa Civil, para caso ele precisasse usar aquilo para fugir do Sérgio Moro, né? Porque se o Lula virasse ministro, ele automaticamente teria foro privilegiado e aí já não seria mais competência do Sérgio Moro de julgá-lo. Vocês lembram muito bem disso, aquela histórica ligação onde a Dilma liga pro Lula e fala, ó, o Bessias, ela fala Bessias, né? Tá indo aí e você só usa caso você precise, né? Aí o Lula fala, obrigado, tchau querida. E aí o tchau querida virou até um slogan do impeachment, né? O famoso tchau querida, que inclusive o MBL usou muito esse slogan na época do impeachment. Então eu não vi os senadores falarem sobre isso, não vi ele sendo questionado sobre isso. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, mas eu não consegui assistir tudo, evidentemente, mas se vocês tiverem visto isso, por favor, digam aí, eu não vi. Então, assim, foram perguntas muito no sentido de, você é a favor do aborto? O que você acha do 8 de janeiro? Então, tava sendo aquela coisa. E as declarações do Messias estavam sendo muito no sentido de que ele apoiava as ações arbitrárias e autoritárias do STF e que ele seria mais um vetor de acúmulo de poder dentro do Supremo Tribunal Federal. Não estava aparecendo pelas declarações dele que ele seria uma espécie de resistência interna a essa sanha maluca de poder que o STF vem obtendo ao longo dos últimos anos aí, né? Pelo contrário, parecia que ele ia dar continuidade a isso. Aliás, sequer questionaram sobre a fala dele dizendo que os responsáveis pela Lava Jato tinham que ser punidos, né? E várias declarações polêmicas, para dizer o mínimo, que o Messias deu. Ele não foi confrontado diretamente, essa é a verdade. Aliás, os setores do... Setores não, a bancada ali dos evangélicos apoiando, tá? Sob a liderança lá do senhor Silas Malafaia, né? Que são vários senadores que são liderados pelo Silas Malafaia, todos já tinham comprado o Messias. E aí a gente vê que ele foi rejeitado, a gente diz, pô, que bacana, quer dizer que foi vitória da oposição, finalmente a oposição fez alguma coisa? Não. Eu imagino, Elo, que você tenha separado pra gente a fala do Flávio Bolsonaro sobre ontem. Eu separei um montão de coisa. Você é incrível, você é perfeita. Então, antes disso aí, eu quero ver o Flávio Bolsonaro. O que o Flávio Bolsonaro falou sobre isso? Porque vocês devem ter visto já. Mais um escândalo. Não é essa. Esse aqui. Depois a gente volta pro discurso que eu quero mostrar. Aí, ó. O Messias tinha acabado de ser rejeitado e foram questionar o Flávio Bolsonaro. Ó, você teve foi uma vitória sua essa? Vamos ver o que ele disse. Postura política do próprio Alcolumbre, não é uma vitória dele, não dá pra gente dizer isso? Olha, mais uma vez, eu não participei de articulação política, eu não pedi votos contra, eu apenas dei a minha opinião por que eu votaria contra e quem me perguntou foi isso que eu falei, não corri atrás de votos. Agora, obviamente, para acontecer um placar desse, tem que haver uma mobilização, né, de algumas lideranças, mas não foi o meu caso. Foi correndo pra falar, não tem nada a ver com isso daí. Não sei porque eu imitei o pai dele, é que eu não sei imitar o Flávio Bolsonaro especificamente, mas eles falam parecido até. Então assim, ele foi correndo pra dizer que ele não tinha nada a ver com isso. Parece um baita de um covarde. Parece que ele tá, assim, o Flávio, ele tá desesperado, ele tá atirando pra todos os lados, tá? Ele tá atirando pra todos os lados. Eu separei bastante coisa aqui sobre ele, inclusive. Na verdade, ele não tá atirando pra lado nenhum. Esse que é o problema, é o contrário, porque ele fica tanto tempo... Eu entendi o que você quis dizer, né? Eu tô só fazendo uma brincadeira... Ele tá tentando... Então, assim, ele abre tantas concessões, que você começa a não ver diferença nenhuma entre ele e um esquerdista. Então, assim, ele deixou claro... Diz ele que votou contra, eu duvido. Então, ele deixou claro que ele não fez nada pra tirar secreto? É secreto? É secreto. Nossa. É secreto. Então, assim, ele não fez nada, isso ele mesmo dizendo, pra tirar o Messias. Aí chega naquela votação do PL da misoginia, ele vota a favor. Aí vem PEC da escala 6x1, o partido dele é a favor. Logo, e como ele não veio dizer o contrário, presumo eu que ele seja a favor também. Em relação a diversos problemas do Brasil, ele tem as mesmas propostas do PT. Aumentar benefício, aumentar auxílio. Nossa, que surpresa. Então você começa a ver essas coisas. Outra coisa, ele é contra endurecimento de penas, né? Perguntaram pra ele uma vez, ele falou, não, eu já acreditei mais nisso, hoje em dia eu não sou assim. Quer dizer, a única diferença entre o Flávio Bolsonaro e o Lula é que ele não se chama Lula. É isso. É que no RG dele, no CPF dele tem outro nome. Né? Na prática, os dois estão convergindo tanto pro centro, né? Tanto o Lula como o Flávio. O Lula também não é mais aquela esquerda radical, a gente sabe muito bem disso. Então eles vão convergindo tanto pro centro que você começa a não ver diferença entre os dois. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer aqui é o seguinte.
Você tem essa declaração patética, covarde, maldita do Flávio Bolsonaro, que se ele fosse um... Sabe, a gente sabe que ele é pilantra, mas pô, pelo menos seja um pilantra eficiente. Vira lá e fala assim, não, eu articulei, eu trabalhei pra caramba por essa vitória. Porque já passou mesmo, né? Então faz isso, sei lá, engana um pouco, mas não, né? Nem pra enganar ele tem coragem. E aí ele disse que não fez nada sobre isso. Aí você tem aquele abraço asqueroso, aquele abraço romântico do Sóstenes Cavalcante com o Messias. Logo, né, a gente presume ali que o Sóstenes Cavalcante também estava apoiando o Messias, né? Foi um abraço longo, apertado, uma coisa esquisitíssima. A Heloísa pode buscar aqui pra gente. Aí, ó, pronto, põe aí. Olha isso aqui, né? E tem a justificativa dele também que eu trouxe, tá? Ah, é? Ele falou sobre esse abraço? Ele falou. Ah, isso eu não vi, vai ser interessante. Vamos lá. Sérgio Moro. Que abracinho gostoso. Presidente, primeiro quero cumprimentar aqui o indicado, o ministro Jorge. Quase não solta, quase dá beijo na boca. Cara, são mais de 20 segundos de abraço, cara. E as perguntas que faço fazem parte do processo. Por favor, só do lado que tá falando alto aí, por favor, vamos parar. Vou ter que mandar por... Cara, uma coisa que eu acho né? que sempre acontece, toda vez que eu vejo alguma cena no plenário, alguma coisa assim, sempre tem é sempre uma zona, parece uma sala de aula que o professor acabou de chegar e ninguém respeita, ninguém senta no lugar, ninguém fica calado. Meu, é uma zona. Polícia Legislativa esvaziar. As minhas indagações fazem parte do Sérgio Moro. Bom, e aí, a gente já vai ver a justificativa dele, mas assim, então você tem a declaração do Flávio Bolsonaro, você tem o abraço do Sóstenes, que é do PL, você tem a declaração do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, dizendo que o Messias era um homem de bem. Ou seja, isso não foi uma vitória da oposição. A oposição não fez nada pra barrar o Messias, pelo contrário, eles estavam operando para que ele passasse. Pô, então, o que foi que aconteceu que barrou? Evidentemente foi o rompimento entre o Alcolumbre e o Lula. Então era evidente que não seria a oposição que faria essa articulação, tá? Eu espero que isso tenha ficado bem claro para todos vocês. Tanto é que a própria oposição não tá reivindicando essa vitória, né? Eles mesmos sabem que não cola essa narrativa toda. Aí, sabe o que eu quero mostrar? Entra no Twitter do senhor Sérgio Moro. Eu vi um negócio hoje que me deu ânsia de vômito. E olha que eu nunca fui um apoiador de Sérgio Moro enquanto... Eu ia falar enquanto senador, mas nem enquanto ministro, também não. Sérgio Moro? Sérgio Moro. Esse rato, né? Esse rato que é o senador Sérgio Moro. Aliás, um dos senadores mais inúteis que o Brasil tem. E olha que de senador inútil a gente entende bastante, né? O cara que não faz nada. O Sérgio Moro, ele não faz absolutamente nada no mandato dele. A única coisa que ele tem pra ostentar é que ele foi o cara que um dia, uma vez, mandou prender o Lula. Condenou o Lula. Só. Vamos lá, bota nas respostas ali, ó. Clique em respostas. Vamos ver o que esse verme postou. Desce um pouco mais. Aí, ó, pronto. Pum, mostra isso na tela. O Flávio e a resposta do Sérgio Moro. Não. Isso, pronto, tá ótimo assim. Então veja, aqui você tem dois ratos oportunistas. O primeiro é o Flávio Bolsonaro, que tá aí comemorando, né? Sendo que ele mesmo admitiu que ele não fez nada pra isso. Então ele tá comemorando como a gente comemorou aqui, né? Como alguém de fora, né? E aí vem o Sérgio Moro, né, e fala assim, parabéns, nosso futuro presidente. Esse é o cara que saiu do governo Jair Bolsonaro e veio dar declarações públicas de que o Jair Bolsonaro estava instrumentalizando a Polícia Federal por meio do seu cargo enquanto presidente da República para livrar justamente o Flávio Bolsonaro das acusações extremamente suspeitas, para dizer o mínimo, de rachadinha, de peculato. Aí esse cara... É muito difícil comentar sobre Sérgio Moro sem xingar, né? Mas eu vou tentar, porque eu também não quero perder a educação aqui, né? Aí chega o Sérgio Moro, que falou, não vou fazer parte disso, eu vou sair aqui. Ele teve a sua reputação destruída pelos Bolsonaro. Ele foi taxado como traidor. E eu já falei várias vezes aqui, o pior pecado que alguém pode cometer é o de traição. Então tentaram colocar nele a pecha de traidor, colocaram nele a pecha de abortista. Vamos lembrar disso, né? Falam que o Sérgio Moro defendia o aborto. Tentaram defenestrar a imagem dele. E aí agora, que ele quer ser candidato ao governo do estado do Paraná, vai ganhar. Esse que é o mais patético, ele vai ganhar, né? E vai ganhar com folga, talvez ganhe até no primeiro turno. Aí ele se junta com o Flávio Bolsonaro, ele entra no PL, que era um partido que ele estava criticando já duramente, dizendo que o Valdemar da Costa Neto era um corrupto. Ele entra nesse partido e tira foto junto com o Flávio Bolsonaro e faz bajulações públicas com o Flávio Bolsonaro. Se vocês olham isso aqui, vocês não se enojam, eu não sei mais o que dizer. Inclusive você aí do Paraná, é uma vergonha
tá? Eu sinto em informar aqui, mas é uma vergonha que o seu estado provavelmente vai colocar esse cara como governador, provavelmente no primeiro turno. Provavelmente no primeiro turno. Um cara que enquanto senador foi um imprestável. Imprestável. Outro que também votou, até porque foi unânime a votação, também votou a favor daquele PL nojento da misoginia. Que é um PL de censura, que é um PL de perseguição, que dá um canhão pra esquerda usar contra opositores políticos. Esse vagabundo desse Sérgio Moro votou a favor. Ele não serve pra nada, entendam isso. Ele não serve pra nada. Ah, mas teve um dia lá que ele era juiz e aí ele condenou o Lula. Como qualquer juiz que fosse minimamente honesto ali na hora de analisar as provas condenaria. Qualquer juiz. Que as provas eram gritantes. E digo mais, fez cagada enquanto juiz também. Sempre falei isso aqui, não tô falando só agora não, né, porque alguns podem pensar, agora que o Sérgio Moro é um traidor é fácil você falar isso. Não, eu sempre defendi essa posição. Fez cagada ao longo da condução daquele processo, o que inclusive corroborou para que por meio de uma manobra se anulassem as decisões e hoje o Lula, pasmem, é presidente. Ele sempre foi ruim, incompetente, desonesto. E esse tweet que a Heloísa estava mostrando pra gente aqui, né, do Flávio Bolsonaro, do Sérgio Moro respondendo o Flávio Bolsonaro, apenas escancara essa realidade. Agora sim dá pra chamar abertamente de traidor, porque agora sim traiu verdadeiramente os valores que ele dizia ter defendido no passado. Esse é Sérgio Moro. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal para mais cortes do MBL e também deixe o like e algum comentário para estar apoiando o meu trabalho. Até a próxima.